Olá você! Vamos hoje de mais um texto que está lá no nosso site omundoautista.uai.com.br. Esse texto é sobre crises e a necessidade, o desejo que as pessoas têm de nos consolar, mas que nem sempre conseguem fazer isso com êxito. Pois bem, em momentos de crise, você sabe consolar a pessoa? Todos acreditam que sabem, ou quase todos. Isso porque nunca perguntaram ao outro quando a situação da crise passa. E aí, eu consegui te consolar? Foi beleza? Passou pelo momento difícil? Pois então, ficariam de cabelos em pé se ouvissem. Não, na verdade você piorou tudo. Vocês acham que é exagero? Então, conferem aí comigo. Primeiro, para consolar alguém, é preciso saber o porquê que ela precisa de consolo. Tem gente que chega, vê a pessoa triste, já vai consolando e nem sabem por que ela está passando por aquilo. Como que você cria empatia, sendo que você nem sabe por que a pessoa está triste? E a pessoa tem que conhecer a dor do outro. Assim, se você conseguiu sentir ou pelo menos se aproximar daquela dor, aí sim, você pode partir para o segundo passo, que é acolher. Ou seja, o acolhimento significa empatia para entender o que é preciso para amenizar ou tentar amenizar a dor do outro em momentos de crise. Algumas situações exigem palavras de incentivo. A pessoa precisa saber que aquele momento vai passar e dele restará um aprendizado. Outras situações exigem tão somente algumas palavras para que a pessoa saiba que você está ali com ela. Aí você diz, eu vou ficar aqui caso você precise de mim. Muitas vezes também o silêncio é a única coisa que a pessoa conseguirá ouvir naquele momento de crise. Nada é dito, mas o apoio que você dá à pessoa vai ser sentido. Julgar não é uma opção. Imagine você em crise e alguém perto de você entender que esse é o momento perfeito para apontar o que você não deveria fazer para chegar ao ponto da crise. Isso é o mesmo que jogar combustível na fogueira. Além disso, é de uma falta de sensibilidade tremenda. E não deixa também de ser um equívoco que te desviará do foco. Nenhuma alma conseguirá entender instruções e orientações e discurso e falatório inflamados, no momento de crise. Além disso, há uma outra atitude de talhar o sangue de quem está em crise. Frases feitas, ditas por quem não está envolvido empaticamente, mas que deseja se passar por simpático. Ou seja, a simpatia pode ser compreendida como um estado de humor que visa a aproximação, mesmo entre desconhecidos. Então, ele está ali do seu lado, quer aproximar, mas não está muito preocupado com a crise em si, com você, com a sua dor. Mas, evidentemente, que isso não vai funcionar. Aliás, o contrário, vai irritar ainda mais a pessoa. Por exemplo, fique calmo, relaxa, a situação não é tão ruim assim. Puxa vida, quem que aguenta? Tem também naquele, não faz tempestade no copo d'água, odeio. Céus, melhor substituir todas essas frases por tente respirar fundo, assim. Não é fácil com a pessoa, vamos respirar juntos. Essa sim é uma situação que, se a pessoa que você está consolando desejar, pode ser seguida de uma ação, de uma ajuda de fato. Como que isso funciona no caso do autista? Ações que tiram o autista de sua rotina precisam ser pensadas com antecedência. Dessa forma, eu estava na casa da minha mãe em um fim de semana e o pó de café acabou. Falei com minha mãe para não se preocupar, pois no dia seguinte eu iria logo cedinho à padaria e compraria, o pão, o pó de café, e que estava tudo tranquilo, embora a gente estivesse no condomínio. Eu tracei mentalmente o percurso para o dia seguinte, pensei que além do café eu também compraria o pão fresquinho e, portanto, levantaria mais cedo para agir conforme eu planejei. No outro dia de manhã, uma segunda-feira, me levantei e fiz a minha higiene matinal. Na cozinha, nossa ajudante Giovana já estava a postos.
Disse a ela: não se preocupe, eu vou comprar o pó de café e o pão agora. E ela: pode trazer água mineral? Eu: não. Assim, de chofre. Depois eu pensei bem e falei assim: ai, Selma, isso é armadilha do seu cérebro. E você foi até grossa. Não, Giovana, ok, pegue lá o vasilhame que eu trago sim né? Eu tô de carro mesmo, eu trago a água mineral. Entrei no carro, feliz por ter negociado com meu cérebro para atender a Giovana. Antes que eu saísse, meu tio, que estava aguando as plantas no jardim, me pediu: já que você vai sair, traga terra vegetal também. Resolvi não dizer nada, meu tio. Ele definitivamente não iria entender que ele acabara de me criar um problemão. Antes eu iria só à padaria. Agora eu teria que ir à padaria e um local para comprar a terra vegetal. Uma floricultura que tivesse pelo caminho, enfim. Saí pensando no que deveria comprar. Precisava me acostumar com a expressão de última hora e tirá-la da posição de algoz para mim. Eu tenho que me acostumar com isso. Algumas coisas surgem de última hora. E aí eu cheguei à padaria, desci com os vasilhames da água vazios e disse à garota do caixa para pedir que substituísse por vasilhames cheios. Eu já estava preocupada em saber onde teria uma floricultura. Apressei-me e peguei o pão de sal e o pão solvado. Senti que estava me esquecendo de algo. Pão sovado, pão de sal, a água. Repassei o que havia comprado mentalmente e suspirei. São 3 produtos diferentes, tá tudo aqui, deve ser isso mesmo. Perguntei à garota que estava toda sorridente lá no caixa se ela sabia da floricultura, ela me deu as indicações e eu perguntei: tem jeito de ir a pé? Porque eu já ficava assim, eu tinha que ir para o sentido Serra do Cipó para voltar para o condomínio, mas a floricultura que ela me falou ficava no sentido BH. Então isso já mexia comigo. Depois eu falei assim: bobagem, Selma, vamos também fazer essa experiência. Fui à floricultura, comprei lá a terra vegetal que meu tio tinha pedido, ainda fiquei toda feliz, porque eu lembrei de comprar também uma ração lá para os passarinhos, e eu fiquei exultante com a ideia de surpreender todo mundo que eu tinha lembrado da ração. Então, o sacrifício valeu a pena. Após a compra, voltei vitoriosa para casa. Talvez só pessoas autistas e TDAHs vão entender por que eu sentia essa profunda alegria. Quando cheguei, pedi ao tio que descarregasse o carro. Lavei as mãos e me sentei à mesa do café com minha mãe, que já tinha acordado a essa altura, e já estava me esperando. Contei minha proeza, que eu lembrei de tudo, e a minha mãe ficou muito feliz, me deu os parabéns, mas ao dizer dos pães que havia trazido, levei um susto. Não era pão solvado, eu tinha que ter trazido o pó de café. Aliás, era a coisa mais importante que me fez levantar cedo e ir à padaria. E eu tinha esquecido o pó de café. Mon Dieu, eu não lembrei em hora alguma. Me deu uma frustração. Minha expressão foi de fracasso total. Minha mãe tentou amenizar. Tudo bem, vamos de achocolatado hoje. Porém, eu sei como todos lá em casa gostam de um cafezinho pela manhã. Que droga, mames. Eu tô me lembrando da tarefa desde ontem, tracei meu mapa mental e isso acontece, eu esqueço logo do pó de café, porque foram me dadas outras coisas no momento que eu ia saindo e eu fico muito irritada pensando, será que eu nunca vou conseguir fazer tarefas de última hora? Pelo fato de terem me solicitado mais coisas, acabei perdendo o foco. O mapa mental que havia traçado desde o dia anterior me fez, aquele tanto de encomenda, me perder do meu foco. Aliás, foi pior que isso, porque na padaria eu me esqueci do que eu estava esquecendo. Eu me lembrei que estava esquecendo, mas me esqueci do que estava esquecendo. Giovana olhou para mim confusa, mas tentou me consolar. Ela tentou me consolar. Deixa pra lá, isso sempre acontece comigo, ainda mais agora que passamos dos 50. Contra-argumentei agitada. Mas desde criança isso acontece comigo, Giovana. Não é de hoje, não, é desde sempre. E eu fico muito frustrada. Mas a Giovana insistiu, ela queria mesmo me consolar. É assim com todo mundo. E eu quase chorando. Não é assim com todo mundo. Eu estou
falando de todo um preparo para fazer algo que sairia da minha rotina e perder tudo isso somente porque novas demandas foram acrescentadas de última hora. Isso desde sempre, isso sempre me acontece, é muito frustrante. De trás de mim, ouvi a voz do meu tio. Acontece com todo mundo, não se preocupe. Ai, sinceramente, desisti de tentar explicar que comigo tratava-se de algo diferente. Mas minha frustração só fez crescer. E o que é pior, sem o consolo de um delicioso cafezinho pela manhã. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.